Olá! 2021 será, ao menos esperamos, e muito, o ano da recuperação econômica. E o ânimo dos empresários revela isto. E o mercado imobiliário, que frente a todo o cenário de 2020 surpreendeu de forma muito positiva, será uma das locomotivas econômicas este ano. Com a demanda crescendo e os estoques baixos, as construtoras buscam suprir esta necessidade tão essencial. Porém, existe um segmento muito propício para os corretores de imóveis. São os leilões. A União e os bancos estatais e privados irão ofertar milhares de imóveis à venda na modalidade de leilões. E você, corretora e corretor de imóveis, tem mais este nicho de mercado para explorar. Para explicar melhor este tipo de negócio, nossa equipe entrevistou o leiloeiro Guilherme Toporowski. Eu até agradeço o convite e a participação aqui no canal da TV Cofesse, né? E essa oportunidade é trazer um esclarecimento de uma oportunidade de investimento que é bastante proveitosa para o corretor de imóveis e também para os seus clientes, né? Uma grande dificuldade no mercado de leilões, vendo o público geral, muitas vezes é o que? É a falta de tempo para fazer um filtro, a falta de know-how comercial para identificar uma boa oportunidade e estar próximo, talvez, dos canais de comunicação onde essas oportunidades estão acontecendo. Eu vejo que o corretor de imóveis, pela expertise que ele tem, pode suprir essas necessidades para o seu cliente, né? Então ele vai fazer o filtro nos canais, como você mesmo falou, dos leilões da União, nos canais de banco, nos próprios sites dos leiloeiros, né? Identificar essa oportunidade, né? Eu acho que após identificar a oportunidade, eu acho que o corretor tem essa expertise também para verificar se é uma oportunidade comercial boa ou não, né? E também fazer um filtro dos editais publicados, né? Para que isso traga segurança jurídica para o seu cliente, né? Então, ele vai lá verificar se o bem vai ser entregue para o comprador com algum ônus, por exemplo, condomínio IPTU, se essa possibilidade existir, talvez levantar essas informações junto com o próprio síndico, ao próprio condomínio ou na prefeitura onde o imóvel se localiza. E também a necessidade da emissão da posse, né? Se o imóvel está desocupado ou não. Porque muitas vezes, essa até é uma dica bastante importante, por exemplo, a Caixa Econômica ou outros grandes bancos têm vários imóveis em suas carteiras, né? Muitas vezes eles oferecem aquele bem ao público como sendo um imóvel ocupado, mas eles ainda não têm aquela informação atualizada de que o devedor já não... Ele simplesmente abandonou o imóvel e o imóvel está desocupado, né? Ou seja, às vezes a pessoa que faz uma diligência no local, né, que poderia ser o corretor, ele vai verificar e entregar uma informação com muito mais qualidade para o seu cliente, né? E cobrar por isso, é claro, né? Bom, as vantagens, eu acho que a principal vantagem é o pagamento com deságio, né? Então você vai verificar que num leilão judicial, numa venda direta de uma instituição financeira, o desconto às vezes pode chegar a 70% do valor da avaliação do bem, né? Num leilão judicial, a regra geral é que o segundo leilão comece com um lance mínimo de 50% do valor da avaliação, ou seja, é uma depreciação significativa em relação ao valor do mercado, né? E os riscos é essa análise comercial, né? Esse pente fino comercial que a pessoa deve fazer e também eventual risco jurídico, né? Nesse caso, o corretor que tenha já uma expertise nesse ponto pode interpretar o edital com facilidade ou até mesmo consultar diretamente o vendedor ou o leiloeiro ou o departamento jurídico do banco que esteja conduzindo aquela venda para esmiuçar aquelas informações, né? E não precisa ser um advogado para fazer isso, mas se for também é bom, né? Para esmiuçar essas informações e trazer essa segurança que o cliente dele precisa. Não, normalmente os leilões são abertos ao público em geral, né? Então qualquer pessoa física ou jurídica que cumpre ali as condições de cadastro, de participação em cada um desses eventos de venda, né? Vai poder participar. O pagamento também ele vai ser feito conforme esteja previsto no edital, né? Normalmente, num leilão extrajudicial de banco, esses pagamentos eles são feitos num prazo de 24 horas ou 48 horas, conforme consta no edital. Nos leilões judiciais, a lei prevê que o pagamento seja feito de forma imediata, né? Mas como na prática a necessidade da expedição de um boleto de depósito judicial e tal, normalmente o prazo razoável é de um dia útil, né?
E um detalhe muito importante no pagamento, eu acho que é a possibilidade que alguns desses editais vão trazer de compra parcelada. Tá? Deixa eu entrar um detalhe um pouco maior do leilão judicial aqui, que hoje em dia a pessoa pensa, vou comprar no leilão, tem que pagar à vista. Já não é mais assim desde o Código de Processo Civil de 2016. Tá? Então hoje como é que funciona? Um imóvel é levado a leilão preferencialmente pelo valor do pagamento à vista. Ok? É feita a disputa de lance e tal, chega-se no maior lance, se não tiver maior lance, somente a confirmação do lance mínimo, pode vender pelo lance mínimo, preferencialmente à vista. Se não houver nenhum interessado em fazer esse pagamento à vista, a venda pode ser feita de forma parcelada, pelo lance mínimo. E a regra geral é um sinal de 25% de entrada e o saldo em até 30 meses, sem juros, somente correção monetária. Nesse período, o próprio bem arrematado fica como garantia da operação perante o Poder Judiciário, e ao final do pagamento das parcelas, o juiz vai expedir um ofício para dar baixa nessa restrição. Considerando que a emissão da posse ela é feita junto com a expedição da carta de arrematação, ou seja, o juiz entrega a propriedade com aquele ônus do pagamento parcelado ou do pagamento à vista, se ele for assim feito, junto com a posse do bem. Esse é o texto do artigo 903 do CPC. Então a pessoa vai pagando parcelado e usando o imóvel já. O corretor ele pode representar mediante procuração. Eu acho que este é o caminho mais adequado para que ele se cerque da segurança jurídica, do trato que ele fez com o seu cliente. Possivelmente, a diferença aqui, talvez na prática, que a gente vê no mercado, hoje o corretor do imóveis ele é pago, a comissão dele, até onde eu sei, é paga pelo vendedor, né? Correto. Neste caso, a comissão vai ser paga pelo comprador, certo? Então ele vai fazer um acerto comercial com aquele seu cliente, né? Cobrando um valor, enfim, né, conforme ele ajustar, e isso aí vai ser retratado mediante uma procuração ou um mandato de que ele vá a alguma instituição financeira ou algum leilão que esteja acontecendo, representando aquele seu cliente. Todas as oportunidades devem ser aproveitadas, afinal, o mercado imobiliário é o seu terreno. Até a semana que vem!